Na quarta-feira passada, nós falamos sobre uma das alianças que Deus fez com Abrão. Só para você entender, Deus fez 4 alianças com Abrão. Ele fez 4 alianças com Abrão. Hoje eu não vou falar de aliança que ele fez com Abrão, mas eu vou falar de uma coisa interessante, de alguns cuidados que Abrão tinha e que muitas vezes nós não temos. A grande verdade é, por conta dos nossos trabalhos, das nossas funções de estudo, tantas preocupações, conta para pagar, WhatsApp para ver, Facebook para correr o feed do Facebook, nós muitas vezes nos desconectamos daquilo que está tão próximo, tão perto de nós. Deixa eu dizer para você, quando Deus chega em um ambiente, em uma situação, mesmo que não seja tão perceptível para você, mudanças acontecem. Mas se você estiver sensível à presença de Deus, você vai conseguir notar que algumas coisas estão acontecendo. Algumas coisas notoriamente de forma positiva e outras que talvez você esteja entendendo de forma negativa. Porém, é só para um tempo, para que depois venha o triunfo sobre a sua vida. Hoje eu quero pregar para vocês, falar para vocês sobre mais importante do que com quantos você está, importante é com quem você está. É básico, é reconfortante, é tranquilizador quando nós estamos em meio a uma grande multidão, porque nós entendemos que uma multidão significa aprovação. Olha, existe ali naquele lugar uma multidão muito grande. Ora, ninguém chama uma multidão se ele não tiver alguma coisa para oferecer. Então, multidão é sinônimo de aprovação. Multidão é sinônimo de coisa boa. Porém, nem sempre. Isso não é uma verdade absoluta. Ela até pode ser, porém, relativa. Isso é relativo. E nós vamos aprender na Bíblia hoje, lá em Gênesis, capítulo de número 14. Se você puder abrir a sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 14. Bereshit, primeiro livro da Bíblia, no princípio. E o princípio fala de Abrão, e o princípio fala de Jesus, e o princípio é Jesus. Ele é o alfa e ele é o ômega. Amém? No capítulo 14, e nós vamos ver algo interessante aqui. E observe, tem a ver com o seu dia, tem a ver com o seu emprego, tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com a sua família, tem a ver com o seu dia a dia. Você só não percebe porque você está, quem sabe, ligado em outras coisas, mas está ligado com o seu dia a dia. Você quer ver? Vamos comigo, o quão é impressionante para mim, para você, a questão numérica. Eu, particularmente, antes de lermos, puxa vida, nós esperávamos tanto mais gente, a gente esperava que outras irmãs viessem, que o outro casal viesse, que as outras irmãs do São Fernando viessem, e quando a gente, e graças a Deus vocês vieram, mas de alguma forma a gente se abate. Mas vocês precisam e eu preciso entender que Deus, até nisso, Ele tem um propósito, até nisso. Vamos lá, capítulo 14 diz o texto sagrado assim, na epígrafe do texto diz, a guerra de 4 reis contra 5 reis. Quantos reis são, gente? 4 versus 5, amém? Quem é que está em maioria? Os 5. Quem é que vai ganhar a batalha? Os 5, amém? Não, não é os 5. Os 4 ganham. Quer ver? Vamos lá? E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. E estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semember, rei de Zeboim, e ao rei de Belá,
esta é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que hoje é o lago de Sal, é onde está o Mar Vermelho, o Mar Morto, mas antes era apenas um vale. 12 anos havia servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedarlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os refaíns em Astarode Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé, Kiriataim, e aos Oreus no monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Misbate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e todos os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, que é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedarlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra, e caíram ali, e o restante fugiram para o monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Verso 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho de irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e encontrou Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, preste atenção agora, armou os seus criados, nascido em sua casa, fala comigo, nascido em sua casa, 318, fala comigo, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e o seu criado, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Vamos segurar até aqui um minutinho, e você olhe para mim, para você entender um pouquinho. Apesar de tantos nomes difíceis até de mencionarmos e decorar, então, sem chances. Mas o contexto está dizendo aqui que houve uma batalha, houve um tempo de paz durante 14 anos, 4 reis começaram a acampar numa campina, num lugar onde já havia betume, onde já havia petróleo, onde já havia ali um vale, e desse vale saía betume. Na verdade, a Bíblia vai chamar de betume, mas nós já sabemos que o Oriente Médio é o lugar no mundo inteiro que mais produz petróleo. Então nós já sabemos o que é que brotava daquela terra desde os primórdios. A Bíblia então está contando a história que 4 reis estavam ali até o dia que se rebelaram. Diz a Bíblia que aqueles 4 reis se rebelaram contra 5 reis. Todas as vezes que nós olhamos para o fator numérico, é claro que nós achamos que a maioria sempre ganha. É claro que nós pensamos que um número forte, que um exército poderoso, aliás, a gente até pergunta quanto é que tem lá, quantas pessoas tem.
Olha, quantos funcionários a minha empresa tem? Quantas pessoas trabalham ou residem no bairro? Ou quantas pessoas congregam naquela igreja? E aí, o fator numérico para nós quer dizer muita coisa. Mas para Deus, eu vou dar um recadinho para você, uma senha para você. Se você quiser pegar, você diz glória a Deus. Se você não quiser pegar, você pode ficar quietinho. Mas eu tenho um recado para você. Você e Deus é maioria. Entendeu isso? Mas como eu e Deus podemos ser maioria? Você vai entender aqui na palavra. Diz a Bíblia então que aqueles 4 reis se rebelam e eles se levantam contra aqueles 5 reis. No meio dos 5 reis, há 2 reis em específico, que é o rei de Sodoma e também o rei de Gomorra. Sodoma é uma cidade maior, mais importante. Gomorra é uma cidade menor, portanto, ela é colocada sempre como segundo lugar. É como dizermos, Campinas é uma metrópole e está cercada de outras cidades menores, como Hortolândia, quem sabe, Valinhos e tantas outras, mas a metrópole é Campinas, por isso tratamos de região metropolitana de Campinas. Todas as vezes a Bíblia vai chamar Sodoma e Gomorra, trazendo a importância de Sodoma como a cidade maior, um rei mais importante, e Gomorra em segundo lugar. Observemos então que aqueles 4 reis, fala comigo, aqueles 4 reis, eles se levantam contra 5 reis. No meio dos 5 reis há 2 principais, que é o de Sodoma e é o de Gomorra. Entretanto, o fator numérico, o poderio bélico, o preparo da cidade que havia em Sodoma e Gomorra não foi o bastante para conter, para combater, para vencer aqueles 4 reis. Então o que é que o pastor está dizendo para vocês aqui? Não é sempre que o fator numérico vai dizer alguma coisa, e nem sempre o mais poderoso, porque a cidade mais bem edificada era Sodoma, a cidade depois que vinha era Gomorra. Entretanto, a Bíblia está dizendo para nós que aqueles 4 reis venceram os 5 reis. Então deixa eu dizer para você, desmistificar, desprender você, libertar você daquilo que você acha a seus olhos, segundo o que você estudou, segundo para qual você se preparou. Deixa eu dizer, aleluia, não olhe para isso, porque quando Deus quer dar a vitória, Ele vai fazer alguma coisa e Ele vai te dar a vitória. Eu posso abrir um parênteses na pregação? Sim ou não? Posso? Vocês se lembram da história de Gideão? Está lá em Juízes, capítulo de número 6. O que é que diz a Bíblia? Gideão convoca o povo para uma grande batalha. E apareceram 32.000. Quem sabe Gideão, aleluia, irmão Cláudio, ele ficou confortável, ele ficou bacana. 32.000 homens. Nunca em toda a história de Israel se juntou tantos homens para uma batalha. Então Deus resolve. Olha, fala comigo, Deus resolve. E quando Deus resolve resolver, Ele resolve, entendeu? Parece redundância, mas não é. Ele resolveu resolver, e então vem a solução. E ele diz, Gideão, 32.000 homens com você é muito. Passa uma voz no arraial e diga, quanto aos medrosos, quanto àqueles que têm família, quanto àqueles que estão temerosos pela batalha, vocês podem voltar para casa sem o ônus da crítica. Irmãos, 32.000, quanto é que foram embora? 20.000. Gideão estava bem, fala comigo, Gideão estava bem. Começou a acontecer algumas coisas com Gideão no intestino. Eu ia para uma batalha com 32.000, e agora só ficaram 12.000. 20.000 foram embora.
É muita gente. E aí o que acontece? Gideão, ainda é muito. Porque a sua maioria, Gideão, não está no fator numérico das pessoas, é comigo. A sua maioria tem que ser contada comigo. E no final das contas, foram para a batalha com quantos homens? 300 homens, 3 companhias de 100. E a Bíblia diz ainda que eles nem levaram espada, eles gritaram espada pelo Senhor e por Gideão. Numa mão havia uma tocha, na outra mão havia um cântaro. Olhe para mim e me responda: quem é que vai para uma batalha com um vaso? Quem é que vai para uma guerra, para uma briga, para uma batalha com um vaso de barro na mão e uma tocha na outra? Cadê a espada? Não tem. Cadê o escudo? Não tem. Cadê a lança? Não tem. Cadê o porrete? Também não tem. E vai para a batalha como? Estou indo com um vaso. E desde quando o vaso é instrumento de batalha? Mas ele foi, porque ele tinha que obedecer. Vamos voltar para o texto? Diz a Bíblia então que quando os 4 reis vencem os 5 reis, eles tomam Sodoma e Gomorra, e diz, e toma inclusive a fazenda. Fala comigo, fazenda. A Bíblia está falando dos arredores de Sodoma e Gomorra, está falando de todas as plantações, está falando de todo o vale, está falando de todo o vale que era regado, e eles foram lá e tomaram tudo. Eles tomaram tudo. Amém, Jesus? Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas sempre alguém escapa. Diga um amém bem rápido aí. Amém. Fala assim, sempre alguém escapa. Vai, olha, com respeito, com amor, carinho. Diga para a pessoa pertinho de você, Deus vai dar um escape. Diga para ele. Deus vai dar um. Diz a Bíblia que um camarada escapou. Alguém escapou. E ele escapa, isso está lá no versículo 13. E veio um que escapou, escapara, está dizendo aqui no verbo, na conjugação do verbo. E ele vai, irmã, até os carvalhais de Manre. Fala comigo, carvalhais de Manre. Alguém já ouviu falar aqui dos carvalhais de Manre? Alguém já ouviu falar? Carvalhais de Manre é simples, é um lugar que o próprio Abraão plantou. Abraão era um homem sábio, e ali era um lugar de passagem de peregrinos, de beduínos, de pessoas que transitavam de Damasco, por exemplo, para o Egito. Pessoas que andavam de um lado para outro, tinha que passar por aquele vale. E aquele lugar, o que é que Abraão fez? Ele pega as sementes de carvalho, e no entorno daquele lugar alagado, eu estou falando de um oásis, ele planta carvalho. À medida que esse carvalho cresce, e eles viram árvores frondosas, todas as vezes que um peregrino passava por ali, e ele cansado do sol escaldante, quente, queimando a pele, aquele calor, e ele encontrava ali aquele carvalhal, ele encontrava ali aquelas árvores, certamente ele escorava numa árvore, e ele dizia, e aquela pessoa dizia, bendito seja o homem que plantou esses carvalhos. Todas as vezes que alguém passava por ali, abençoava Abraão. Todas as vezes é como você estar com sede e chegar num lugar e dizer para uma irmã assim, irmã, você tem um copo de água para mim? E ela vem com aquele copo de água fresquinho, até suado, e você bebe, e é aquela bênção, bem-aventurado, bendito seja, abençoado seja. Todas as vezes que alguém passava pelo carvalhal de Manre, a pessoa abençoava Abraão, e Abraão está lá no carvalhal de Manre, ele gostava desse lugar. Nesse lugar, inclusive, Deus falava com ele. Nesse lugar, inclusive, Deus falava com ele. Eu tenho um recado para você. Você quer que Deus fale com você? Quem gostaria que Deus falasse com você? Amém? Eu também gostaria, porque eu não sou bobo. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você já preparou esse lugar?
Você já preparou um lugar? Ah, pastor, mas Deus pode falar comigo em qualquer lugar. Eu sei, e Deus poderia falar com Abrão também em qualquer lugar. Quer um exemplo? Você já preparou o seu quarto de guerra? Você já preparou uma salinha onde você ora? Você já preparou um quartinho onde você ora? Você já preparou um lugarzinho? E eu vou dizer uma coisa para vocês, vou revelar um segredo aqui. Por esses dias, eu dormi ali na sala da minha casa, e eu escuto a hora que o meu pai levanta, eu moro com o meu pai, eu escuto a hora que meu pai levanta, e ele vem arrastando o chinelo, lá na minha casa, o piso é aquele laminado de madeira, e aí ele vem arrastando o chinelo, e eu já sei, pelo arrastar do chinelo, que é ele, eu já sei que é ele. De repente eu ouço o pastor Carlos, ele abrir a porta, e isso todos os dias, ele abre, ele fala assim: bom dia, meu Deus. Como se Deus estivesse por lá de fora e não estivesse por lá de dentro. Aí ele diz assim: bom dia, Senhor Jesus, meu Salvador. Aí ele fala assim: bom dia, Espírito Santo. Você já fez isso algum dia? Ou você levanta, sai escovando o dente, não lembra de Jesus, não lembra de Deus, não lembra do Espírito Santo, não lembra de nada, só quer saber de dirigir o carro, só quer saber daquela conta que tem que pagar, sei lá o quê. Olha a vida que você está levando. É por isso que Deus ainda não falou com você, porque você ainda não preparou um momento para isso, você não preparou um lugar para isso, você não preparou ainda circunstâncias positivas para isso. Abraão, ele vai lá e faz o quê? Ele planta o carvalhal, e todos os dias que ele queria falar com Deus, ele vai lá para o carvalhal. E quem sabe, quem já foi no monte aqui? Quem já foi no monte? Já foi? Glória a Deus, vamos para o monte, hein? Eu tenho lá no monte onde eu vou, eu tenho uma arvinha que eu entro debaixo dela. Lá no monte onde eu vou tem um arbusto assim, não adianta, irmão, é lá que eu vou, eu entro debaixo dela, eu seguro ali nela, ali eu fico lá debaixo dela. Alguma coisa vai acontecer qualquer dia. Eu sei que alguma coisa vai acontecer, não por causa da árvore, mas é um lugar que eu preparei para que Deus falasse comigo e eu falasse com ele. Abraão não era diferente, ele prepara o carvalhal de Mamre e ele está lá, e chega o homem para dar notícia: ei, Abraão! E ele diz: o que foi? O que aconteceu? Olha, os 4 reis que estavam lá na planície, lá no vale, se levantaram contra Sodoma, contra Gomorra, contra os outros reis, e levaram todos cativos, tomaram as fazendas, tomaram dinheiro, tomaram tudo que podia, tomaram as mulheres, tomaram os alimentos, as vacas, as ovelhas, os burros, tudo que eles podiam levar, eles levaram. E tem um detalhe, e no meio disso tudo está o seu sobrinho, o Ló. Fala comigo, estava o sobrinho de Abraão. Olha, não é porque você é um escolhido de Deus, não é porque você é um escolhido de Deus, que você estará 100% livre de passar por alguma agrura dessa vida. Não é porque eu sou pastor que eu não posso bater o carro e morrer de um acidente. Não é porque o meu pai é pastor, ou qualquer outra pessoa seja, ou você. Não é porque nós temos uma unção, não é porque você leva uma plaqueta de crente no peito, não é porque você carrega uma Bíblia debaixo do braço que alguma coisa ruim não vai acontecer. Mas deixa eu dizer para você, mesmo que aconteça, Deus tem um propósito nisso. Ainda que você morra, Deus tem um propósito até na sua morte. Entenda isso. Nós precisamos muito nos converter. Nós precisamos muito entender os planos, os projetos, as vontades de Deus para a nossa vida e aceitarmos. Então, Abraão, e vamos lá, Abraão faz o quê? Ele escuta aquela notícia, e a notícia é: o meu sobrinho Ló está preso. Alguém tocou na minha família, mexeu com a minha família, mexeu comigo, mexeu com o sobrinho Ló. Ele é filho, lembra de quem que ele é filho? Ele é filho do Arã, lembra do Arã que morreu lá em Ur dos Caldeus? Ele é filho desse camarada, já contei para vocês. E Abraão, ele faz o quê? Ele resolve fazer a diferença. Abraão, queridos irmãos, ele tinha um empregado que ele era damasceno. Fala comigo, damasceno. Ele não era judeu, ele não era israelita, ele não era do clã de Abraão, ele não era nada disso, ele pelo contrário, ele era um escravo. Ele era damasceno, era de Damasco. E o nome dele é Eliazar, não é Eliezer. Eliezer é uma adaptação para o português. O nome dele é Eliazar. Fala comigo, Eliazar. Observe que o nome Eliazar ele chega a Damasceno, e o Abraão muda o nome dele. Não,
você tem nome de escravo, você vem como escravo, você é Damasceno, e eu quero dar um novo nome para você. Eu quero te chamar de um apelido bonito, eu quero te chamar de um nome bonito, eu quero te chamar de uma forma que todas as vezes que eu chamar você, eu coloque Deus no meio desse chamado. Preste atenção, qual é o nome dele? Fala comigo, Eliazar. Eliazar, queridos irmãos, observem, significa Eli, meu Deus. Você lembra de Jesus na cruz? Eli, Eli, lama sabatani. Lembra-se disso que Jesus fala na cruz? A palavra Eli significa meu Deus. Todas as vezes, então, que ele vai mencionar o nome Eli, ele está chamando meu Deus. E o sufixo azar não é de má sorte. É por isso que Ebenazar até aqui nos ajudou. Ebenazar, de azar, não é má sorte, não é aquele azar que você bateu com o cantinho da unha no rack da sua casa, não é esse azar aí que eu estou falando. Eu estou falando, me ajuda. Todas as vezes que Abrão chamava Eliazar, ele está chamando, meu Deus, me ajuda. Fala comigo, meu Deus, me ajuda. Eliazar. Então imaginemos Abrão numa relação com seu criado, agora ele dizendo assim, Eliazar, vai lá no campo buscar as ovelhas. Está dizendo, meu Deus me ajuda, vai lá buscar as ovelhas. Meu Deus me ajuda, vai lá retirar leite da vaca. Meu Deus me ajuda, vai lá tirar leite da cabra. Meu Deus me ajuda, vai lá no campo buscar as mulas. Meu Deus me ajuda, vai lá porque eu estou precisando. Todas as vezes que ele chamava de Eliazar, Abrão estava chamando de meu Deus me ajuda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não precisa nem ficar fanático, mas quantas coisas que você faz por dia e estas coisas estão ligadas ao seu Deus? Quantas coisas você faz por dia? Ou quantos nomes você chama por dia? Eu não entendia por que o meu pai chamava minha mãe de menininha. Eu nunca entendi, porque essa sempre foi a forma que o meu pai tratava a minha mãe. E eu pensava que é porque minha mãe era baixinha, mas não era nada daquilo, embora ela fosse, e ela é de fato, minha mãe é viva. Mas todas as vezes eu cresci ouvindo isso, menininha, menininha, de uma forma muito carinhosa, a forma com que meu pai sempre tratou a minha mãe. E eu vou voltar a pergunta para você, quantas coisas você faz por dia, e estas coisas arremetem a Deus? Ligam você a Deus, ou liga aquilo que você está fazendo com Deus. Observe, quando ele fala, Eliazar, vai buscar a ovelha. Eliazar, vai buscar, o que mais aí que eu falei para vocês? As jumentas, quem sabe? Eliazar, e assim é a vida de Abrão. Abrão, todas as vezes que chama Eliazar, ele está dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me ajuda. Vamos voltar para aquilo que interessa. Mais importante do que com quantos você está, é com quem você está. A questão é que Abrão, ele faz o quê? Diz o texto, está na Bíblia aí, diz o texto, glória a Deus, aleluia, a partir do versículo 14, ouviu Abrão aquilo, e ele pegou, fala comigo, e ele pegou 318 nascidos na sua casa. Puxa vida, tem um problema aí. Primeiro, queridos irmãos, o clã de Abrão era recente. O clã de Abrão era muito novo. Para nascer 318 dentro da casa de Abrão, ele teria que ter ali dentro 318 mulheres, cada uma dando um filho. Ou que ele tivesse
159 mulheres, tirando Sara, tirando Agar, que ele tivesse 159 mulheres e cada uma gerando 2 filhos, ou que ele tivesse 106 mulheres e cada uma gerando 3 filhos. É claro que não dá tempo, porque o clã dele era recente, ele tinha acabado de subir do Egito, ele não tinha ainda, não havia tempo hábil para o nascimento, para o crescimento e para a formação deste exército. E aí nós temos um problema, um pequeno problema, uma dificuldade por conta da tradução bíblica, daquilo que aconteceu. A grande questão é que o amigo tradutor, o João Ferreira Almeida, a qual temos e por quem nós temos muito respeito, quando ele foi traduzir e foi acontecer a tradução, e eu mandei uma imagem no grupo. Quem deu uma olhadinha na imagem que eu mandei no grupo? Viu lá? Existe ali o nome Eli-Azar escrito em hebraico. Ali está o Aleph, ali está o Lamer, ali está o Yod, ali está o Ain, ali está o Zain e ali está o Het. Essas letras juntas formam o nome Eli-Azar. Eli-Azar, contudo, na gematria bíblica ou na contagem, por quê? Porque cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. Fala comigo, cada letra tem um valor numérico. E Eli-Azar não é diferente disso. O meu nome, eu já fiz a gematria, o meu nome não tem nada a ver com nada, porque dá 200 e alguma coisa, se não me engano 221, e eu fiquei pensando, 221, fiquei procurando alguma coisa com 221, será que eu vou ganhar 221 milhões? Será que será 221 mil apenas? Ou o que vai acontecer com esse 221? E até hoje eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, a minha Bíblia fala que Abrão sai da sua casa com quantos? Fala comigo, 318. Fala comigo, 318. E a gematria, quem tem a imagem lá no grupo, se você tiver lá, quem tiver fácil aí, glória a Deus, não sei se tem fácil, né? Lá na gematria, alguém tem fácil no grupo lá, não? É fácil aí? Aqui, eu achei aqui. Glória a Deus. Então vamos lá. Aí nós temos a primeira letra, que é o Aleph. E o Aleph, quando você faz um ponto nele, esse som de A, ele passa a ser E. Depois ele tem o Lamer. O Aleph tem o valor 1. O Aleph tem valor 1. O Lamed, ele tem o valor de 30. Depois, o Yod, ele tem o valor de 10. Depois, o Ain tem o valor de 70. Depois, o Zain tem o valor de 7. E o Resh tem valor 200. Se você somar todas essas letras, você vai ter quantos? Quanto? 318. A grande questão é que não é a quantia que Abrão foi para a batalha, é com quem? Ao invés dele ter ido para a batalha com 318, ele foi com um, que se chamava Eli-Azar. E a gematria dá 318, não dá 317. Também não dá 319. E nem 320, dá exatamente 318. Com quem que Abrão foi para a batalha? Com quem que Abrão foi para a batalha? Com o meu Deus me ajuda. Porque o significado de Eli-Azar é meu Deus me ajuda. Então não vamos para a batalha? Ele diz assim, meu Deus me ajuda, vamos para a batalha. Meu Deus me ajuda, nós vamos enfrentar o inimigo. Meu Deus me ajuda, é a hora que vai travar. Meu Deus me ajuda, é a hora que a gente vai vencer. Meu Deus me ajuda. Embora
vai enfatizar que havia ali 318. Entretanto, havia um no meio, chamado Eliazar. E esse Eliazar, o valor numérico do nome dele é justamente 318. E que significa, meu Deus, me ajuda. Abrão optou por isso. Abrão buscou isso, é a opção dele. Deus está esperando um sinal. Deus está esperando a sinalização, um sinal seu de que você quer ser abençoado, de que você quer crescer, de que você quer avançar. E eu posso continuar? Diga amém. Posso continuar? Diga amém. Para entrar na última parte para a gente encerrar. Diz a Bíblia que então Abrão venceu a batalha. Vai para o último versículo aqui pelo menos desse pedaço, no versículo 17. Então ele venceu aquela batalha. E você não pode errar agora, hein? Presta atenção. Você não pode errar. Ele venceu a batalha, irmão Cláudio. E acontece uma coisa interessante. Quem vence a guerra, os despojos, é dele. E aí ele venceu os 5 reis, amém? Sim ou não? Mas você esqueceu dos outros 4. Ou melhor, ele venceu os 4 reis. Sim ou não? Sim. Mas você está esquecendo os outros 5. 4 com 5 são quanto? Os despojos são de quantos reis? 9. Abrão, ele vence 4. Mas no meio dos despojos, no meio da riqueza, no meio do gado, no meio das ovelhas, no meio das jumentas, no meio do ouro, no meio da prata, no meio do tecido, havia despojos de 9 reinos. E não mais de 4, e não mais de 5, mas de 9 reinos. Glória a Deus por isso. Quem fica feliz? Eu também, não sou bobo, nem você, né? E Abrão faz o quê? Abrão agora ele vai separar, porque ele venceu. Abrão venceu. O clã dele era novo, o clã era recente, e ele venceu. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai separar os despojos, sim ou não? Quer continuar no texto? Quem quer comigo? Vamos lá, rapidinho. Diz o que o texto sagrado? Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Opa! Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Pronto. Ele não disse bendito seja Deus Altíssimo de Abraão. Ele está dizendo bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Abrão já não era mais dono dele. Abrão já tinha um dono. Abrão já tinha assumido uma paternidade, uma identidade, um reino, uma vida nova. Ele vai dizer, olha a bênção de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Não é Jesus, fiquem tranquilos. Quem é Melquisedeque? É um anjo, é um enviado. Eu estou dizendo isso. É a minha conjectura. Há quem diga que seja um anjo, há quem diga que seja Gabriel, até Miguel já disseram que era. Eu quero crer que é um anjo. E olha o que diz aqui, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Agora, o possuidor dos céus e da terra. Ele vai continuar. Bendito seja o Deus Altíssimo. Agora vai para Deus, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Até aqui. Olha aqui, comigo rapidinho, só para você entender. Abrão venceu a guerra, amém? Amém. Ele venceu a guerra, venceu a batalha, deu tudo certo, vitória na guerra, vitória na batalha, estou arrebentando, estou com a corda toda, venci a guerra com a menoria,
venci a guerra com muito menos gente, eu sou o cara do deserto, eu venci. E agora ele faz o quê? Ele junta alguns empregados, e ele vai juntar os seus despojos, ele vai separar o ouro, ele vai separar a prata, e de repente ele olha, e lá vem um homem, lá vem um sacerdote, lá vem um homem totalmente diferenciado, nunca antes visto, ninguém conhecia, ninguém sabia de onde vinha, ninguém sabia linhagem, tipo, cor de pele, tipo de cabelo, cor do olho, não dava para dizer, olha, é do Iraque, ou é do Egito, ou é de outro lugar. Ele era diferente, porque ele era do céu, ele não era da terra. E aquele homem está distribuindo pão e vinho. E em determinado momento, Abraão está fazendo o quê? Juntando, fala comigo, dinheiro, riqueza, despojos, carro, casa, tá legal, aleluia. Vai, irmão, dá um aleluia para me ajudar. A conta tem grana, aleluia. Vou fazer pix para tudo quanto é gente que está aí precisando. Como diz a turma, vou dar uma de louco aqui, aleluia. A despensa está cheia. Ele está ali juntando, mas em determinado momento, sabe o que ele faz? Ele para de juntar. Ele tira o coração dele daquilo. A gente estava conversando sobre isso vindo para cá. Ele tira o coração daquilo. E ele vira a atenção dele para Melquisedeque. Embora a palavra diga dízimo, e quando nós entendemos a palavra dízimo, nós estamos entendendo ou decifrando a 10ª parte. Então nós já imaginamos que Abraão separou daquilo ali a 10ª parte para entregar o dízimo. Mas no original a palavra não é dízimo. Abraão abandona tudo aquilo e ele se aproxima de Melquisedeque. Ele se aproxima de Melquisedeque 10 vezes mais. A tua decisão te aproxima de Deus 10 vezes mais, ou te afasta dele 100 vezes mais. A decisão que eu tomo me coloca na presença de Deus, ou a decisão que eu tomo me leva para outro lado, totalmente longe de Deus. Lembra da história do pródigo? Lá de Lucas capítulo 15? Dá para entender isso? Ele abandona toda a riqueza. Não é aqui, é ali. Não é aqui, é ali. E ele vai para Melquisedeque. Embora a Bíblia diga, e deu-lhe o dízimo de tudo, está dizendo, ele se aproxima de Deus, ele se aproxima do sacerdote, fala comigo, 10 vezes mais, porque ele tomou uma decisão. É você quem toma a decisão de ser abençoado, é você quem toma a decisão, e aí diz a Bíblia que depois o rei de Sodoma quis dar para ele, ó a chave, olha a chave. Quando você é abençoada por Deus, você não precisa ser abençoado por ninguém. Quando você é abençoado por Deus, você não precisa da dádiva, da entrega, nem do aumento salarial, você não precisa. Você quer ver no texto? Vamos comigo, quem está na Bíblia aí, verso 21, e nós encerramos. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a mim as almas, e a fazenda você pode pegar para você. Ele está dizendo assim, ó, devolve só as pessoas, a terra fica para você, a plantação de soja é para você, a plantação de milho é para você, a plantação de feijão é para você, a plantação de uva é para você, me devolve só as pessoas. Verso 23, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, eu não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que você não diga, eu enriqueci Abraão.
Abraão acabou de ser abençoado, irmão. Me aproximei 10 vezes de Deus. Você está achando que é a sua fazenda que vai fazer diferença na minha vida? Acabei de me aproximar 10 vezes aqui. Acabei de comer o pão. Acabei de beber o vinho. Continua assim, ó. Salvo tão somente os que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram. Agora ele vai falar 2. Aner, aliás 3. Aner, Escol e Manre. Estes que tomem a sua parte. Aí ele vai citar 3 jovens. E Eleazar ele não cita. Olha que interessante. Embora Eleazar estava na batalha. Eu concluo, por causa do horário. O rei de Sodoma quis abençoar ele. Não, vou te abençoar. Vamos fazer o seguinte, você só me devolve as almas, as mulheres, os jovens, as meninas, os rapazes, só me devolve isso. E a terra é toda sua, ó. Dá uma olhada aqui, ó, toda sua. Ele falou assim, eu já fiz uma promessa para Deus, eu não quero nada do que é teu, para que você não diga que você me enriqueceu. Eu não aceito honra de homem, eu não aceito glória de homem, eu não quero reconhecimento de homem, eu não quero nada de ninguém, eu só quero aquilo que Ele tem para mim. Eu acabei de ser abençoado por Ele. A tua fazenda não me interessa. O que eu aprendo? E eu encerro e eu digo, mais importante do que o fator numérico, ou seja, com quantas pessoas você está, é com quem você está. Porque com quem você está vai fazer toda a diferença no contexto da vitória, da bênção, da realização na sua vida. Pode levantar 5 reis, pode levantar 4 reis, ou pode levantar 9 reis. Se você estiver com meu Deus, me ajuda. Se você estiver com Eleazar, se você estiver com aquele que faz a diferença na sua vida. Aliás, eu preguei essa mensagem há um tempo atrás, e não teve uma irmã que colocou o nome do filho de Eleazar? Eu falei assim, irmã, por que você colocou o nome do seu filho de Eleazar? Porque todas as vezes que eu chamo ele de Eleazar, estou chamando de meu Deus, me ajuda. Eu falei, então tá bom, então se você está precisando de ajuda, ele vai te ajudar. Amém? Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga aleluia. Eu quero que você saia daqui hoje pensando da seguinte maneira: mais importante do que a quantidade é a qualidade. Mais importante do que o fator numérico é a pessoa que está com você. E foi você quem escolheu estar onde você está. Foi você quem escolheu ficar com os despojos ou ser abençoado 10 vezes mais. É você quem escolhe depositar o teu coração. E a minha Bíblia fala, aquele que amar o dinheiro nunca se fartará dele. O rei de Sodoma achou que, não, beleza, pode, gostei da fazenda, boa fazenda, hein, gostei, vou dar uma esticadinha naquela cerca, dar uma levantadinha na cerca, está meio destruída. Isso não compra o coração de Abraão, porque o coração de Abraão não está naquilo. O coração de Abraão já estava ali, ó, nas mãos do Senhor. E é por isso que o texto diz, o que? Olha, e abençoou e disse, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. De quem você é? A quem você pertence? Quem é que está no controle da sua vida? Quantas coisas você faz por dia que arremete para Ele? Você dá um bom dia para Ele, igual o pastor Antônio faz? Bom dia, Deus! Eu acho que às vezes Deus deve dar um sorriso, né? Puxa, alguém resolveu dar um bom dia para mim hoje. Bom dia, Jesus, meu Salvador. Legal, para mim também foi. Bom dia, Espírito Santo. Olha, eu também fui lembrado dessa vez aí. Entende isso? Entende o que é ter relacionamento com Ele? É mais do que vir na igreja receber uma oração, uma palavra, tocar ou cantar louvores. É ter um relacionamento de mudança de paradigma, de vida, de direcionamento. Abrão teve um tratamento. Depois, Abrão, ele faz aliança, onde Deus passa pelo meio e ele só vai passar depois. E hoje Abraão faz o quê? Ele escolhe
não depositar o coração dele nas riquezas. Apesar disso, ele foi abençoado 10 vezes mais. Se você puder, aplauda Jesus. Pastor Carlos, por gentileza. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês.